Olá, pessoal da Opção Play. Hoje nós recebemos aqui o presidente da Goiás Previdência, conhecido como Goiás Prev, Gilvan Cândido. Bem-vindo. Obrigado, Elisama. Nós vamos falar aqui hoje sobre a PEC da Reforma da Previdência, que foi apresentada à Assembleia Legislativa no início dessa semana. Esclarecer alguns pontos, questionar e esclarecer alguns pontos sobre o texto dessa reforma. Eu queria primeiro que o senhor falasse sobre como que o governo tem falado que as regras serão as mesmas da reforma federal, E quem que será, afinal, contemplado por essa reforma, dos servidores? A partir de quanto tempo de serviço? Como que vai ser isso? Tá, Elisama, é importante a gente deixar claro que a proposta de emenda constitucional do governo, que o governo apresentou à Assembleia Legislativa, é no sentido de aderir às regras dos servidores públicos federais. Como é muito bem sabido, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal retirou os estados e municípios da reforma da Previdência. Isso é um fato, é uma realidade, mas para a gente é importante que as regras sejam as mesmas, Então, o governador optou por trazer as mesmas regras, ou seja, aderir a esse plano de benefício dos servidores federais e incorporar essas regras aos servidores públicos do Estado. O que faz todo sentido, porque é importante termos regras homogêneas, tanto no ente federal, quanto no ente estadual e no ente municipal. Então, é um conjunto de regras relacionadas à acessibilidade para a aposentadoria, regra de concessão de aposentadoria, regra de cálculo de benefícios e regras de transição dos benefícios. Então, para os servidores que ingressarem a partir da aprovação da emenda constitucional, eles seguirão a nova regra que será aprovada, que é a extensão da idade mínima de 60 para 65 anos no caso dos homens e 62 no caso das mulheres. E o tempo de contribuição, 35 anos, 35 anos no caso dos homens e 30 no caso das mulheres é a regra antiga, e ele vai agora reduzir para 25, mas com a redução no cálculo do valor do benefício para tornar compatível com o valor, com o tempo de contribuição que o servidor implementou. A educação e a segurança pública vão ter algumas diferenças, Como que vai ser isso? Isso, essas regras também já foram discutidas no âmbito do Congresso Nacional. Então, os professores têm regras diferenciadas. A idade mínima dos professores foi reduzida em 5 anos e, no caso dos policiais civis, foi instituída a idade mínima também para os policiais civis, que até então não existia idade mínima, e instituída uma regra de transição, que foi importante também, porque até então os policiais civis não tinham uma regra de transição para acessibilidade à aposentadoria. A gente viu no âmbito federal que a reforma chegou com o texto e no fim ela passou por alterações, que alterou inclusive na economia final da reforma. O governo já prevê alguma coisa assim na Assembleia? Tem um plano B caso isso aconteça? O debate é soberano e interesse do governo que esse debate seja qualificado na Assembleia Legislativa. Nós temos uma convicção que essa reforma será integralmente aprovada na Assembleia Legislativa, até porque toda discussão no sentido de redefinir regras para algumas categorias específicas do setor público já foi exaurida em Brasília. Então, os professores já exauriram esse debate em Brasília por meio de suas associações, os policiais também exauriram esse debate por meio de suas representações. Portanto, o desenho e a proposta que foi apresentada e aprovada no Senado Federal semana passada é a proposta que já representa todo esse debate. Mas é importante que a Assembleia, de fato, discuta e debata essas questões. Então, na nossa proposta, nós vamos aderir ao plano de benefícios dos servidores. Então, a gente não trata de regras específicas de categorias especiais, mas as regras são as mesmas que vêm lá de Brasília. Mas, obviamente, esse debate será intenso na Assembleia, nós teremos todo o prazer de levantar e de participar dessa discussão junto aos nossos queridos deputados estaduais. Outro ponto também que preocupa os servidores é como será a regra de transição para essa reforma. Nós temos duas regras de transição. A primeira é a famosa regra dos pontos, ou seja, que a partir da idade mínima, somada ao tempo de contribuição, esse resultado tem que dar 87 para as mulheres e 97 para os homens
e essa pontuação vai crescendo ano a ano até atingir 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. A idade mínima é de 56 anos e 61 anos, né? Ela vai chegar a 62 e 57 anos, e aí a intenção é que o servidor entre nessa regra de transição ou ele opte por uma regra que o leve a aposentar mais cedo, que é a segunda regra, que seria a regra daqueles que já estão próximos da aposentadoria. Então, para quem falta pouco tempo, talvez faça mais sentido cumprir a segunda regra, aquela regra que ele trabalha o dobro do tempo que lhe falta para completar o tempo atual. Então, hoje, por exemplo, o servidor público do sexo masculino, ele aposenta com 35 anos de contribuição, né? Então, se ele tem 34 de contribuição, ele vai trabalhar mais 2, então ele vai até 36, e aí ele está habilitado a elegível para aposentadoria. E aí o servidor então escolhe, dentre essas duas regras, a que é melhor lhe convier, for mais atrativa para ele. Entendi. E como que está sendo esse debate com os servidores? O governo tem debatido com as categorias? Como que está sendo isso? Esse debate já aconteceu, mas nós continuamos abertos à discussão, plenamente dispostos a debater sobre isso. O importante da reforma da Previdência que o governo está propondo é olhar para o cidadão do estado de Goiás, né? Hoje a gente gasta um volume significativo com despesa previdenciária e, ao fazê-lo, o Estado deixa de alocar recursos em atividades relevantes, né, que interessam muito a sociedade, são nas questões relacionadas à saúde, à segurança, à infraestrutura da cidade, do Estado. Então, a gente vai fazer esse debate e a gente gostaria de fazer essa discussão com toda a sociedade, inclusive com o servidor público, porque ele é parte dessa sociedade. O nosso esforço é no sentido de garantir o pagamento do benefício para todos os servidores. A gente não quer correr o risco de, daqui a alguns anos, segundo as regras atuais, vai chegar um momento em que o governante vai ter que decidir quanto que ele vai ter que pagar de benefício, porque ele não tem dinheiro, né? Não tem recurso. Então a gente está de olho aqui, está olhando. Nosso olhar é no amanhã para garantir o recebimento do benefício do servidor público e para possibilitar que tenhamos recursos para investir nas demandas da sociedade. Agora, falando em dados, qual que é o peso hoje da Previdência no Estado? Né? Como que a Previdência, o gasto com Previdência, atrapalha investimentos em outros setores? Então, a folha de pagamento hoje do servidor público, seja ativo, inativo e pensionista, ela representa 86% da receita líquida do Tesouro. Então, são recursos, né, hoje praticamente o Estado está voltado para pagar a remuneração do setor público. E aí ele deixa, de fato, de investir nas suas atribuições primordiais, que é servir a sociedade por meio da prestação de serviço público na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, etc. Então, o nosso objetivo é de melhor qualificar isso aí. Então, a gente tem que criar as condições para pagar os benefícios dos servidores, né, de forma adequada, compatível com o tempo de contribuição dele, e também sobrar recursos para poder investir na sociedade. Hoje, a nossa folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas é de 500 milhões em média por mês. Isso dá quase 6 bilhões por ano, né, que nós gastamos com pagamento de pessoal. O que o governo gasta, isso representa de gasto do governo, se nós retirarmos as contribuições desses 6 bilhões, 20% dos 6 bilhões são as contribuições dos servidores. Os outros 80% são pagos pelo Tesouro Estadual, seja sob a forma de contribuição patronal ou sob a forma de déficit. Só déficit, que é o quanto que falta depois das contribuições para garantir a folha, isso é a metade dessa folha. Então, 3 bilhões é o que o governo vai gastar esse ano para poder completar a folha de pagamento do setor público. Isso é um volume significativo. Então a gente precisa redesenhar isso para que possa sobrar recursos de fato para poder investir na sua atividade principal. Agora, a gente tem conversado com a Goiás Prev, Secretaria da Economia, desde o início do ano sobre esse tema, né, da reforma da Previdência. Uma questão que sempre foi colocada é que hoje a gente tem uma quantidade de ativos de inativos que pode superar de inativos daqui a um tempo, né? Essa reforma corrige isso? Na verdade, essa relação já existe hoje, pois nós temos mais inativos e pensionistas do que servidores ativos. Essa já é uma relação forte. Então, para cada um inativo pensionista, nós temos 0,89 ativos. Então, a gente tem menos ativos do que servidores inativos e pensionistas. E aí a gravidade da situação previdenciária do Estado. Porque
porque nós não conseguimos arrecadar o suficiente para poder pagar esse volume de recursos de aposentadoria. E essa relação, segundo as regras atuais, vai só piorando. A nossa estimativa é que em 2028, 25 mil servidores, nas regras atuais, já estejam elegíveis a se aposentar. Então é uma situação muito grave. Nos próximos anos a gente vai perder 45% da força de trabalho nas regras atuais. Se a gente observar que nós temos uma folha de pagamento muito elevada, não é sugestivo que nós teremos condições de repor essa força no mesmo preço, né, no mesmo salário, ou na mesma intensidade, na mesma quantidade. Então, nós precisamos, de fato, redefinir as regras de aposentadoria no sentido de torná-las adequadas à condição atual. Né? A condição atual é de que as pessoas vivem mais, nós temos uma expectativa de vida maior, o setor privado aposenta mais tarde do que o setor público, então nós precisamos levar os servidores públicos a se aposentarem em idade compatível com que eles se aposentam no setor privado. E aí isso torna o regime mais justo e mais adequado, mais organizado, mais compatível com a nossa realidade. Certo. Um questionamento que os sindicatos têm feito, eles têm falado que o texto retira os quinquênios dos servidores. Isso acontece mesmo? O que é isso? O que é quinquênio do servidor? Veja, o quinquênio é um incremento que entra no salário do servidor público, né? A cada 5 anos ele incorpora um ganho adicional. O servidor público estadual federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso já não existe mais há muito tempo. Então são verbas que são incorporadas e nós estamos propondo adequar a regra e o padrão do servidor público federal. Já há muitos anos isso não existe. Então, essa é uma proposta no sentido de novo, adequar as regras que tem nos servidores públicos federais. Mas, por outro lado, a gente também adota uma outra medida importante aqui. Primeira é a de que a questão da licença maternidade, o tempo para amamentação. Atualmente é de 180 dias, a gente está propondo expandir isso para 12 meses, né, que é um fator importante, já que a licença maternidade hoje é de 6 meses, então se você propõe um tempo para amamentação de 6 meses, quando ela voltar a trabalhar esse tempo já não existe, porque ela já ficou na licença maternidade. Então a gente está estendendo isso para mais 6 meses, portanto, até os 12 meses de idade da criança, a gente vai estar estendendo a amamentação no local de trabalho. E isso está no texto na proposta de emenda constitucional. São ajustes que nós estamos fazendo no Estatuto do Servidor para organizar o Estatuto, para torná-lo mais adequado à realidade. Não tem nenhum tipo de ação no sentido de punir o servidor, mas tornar adequado à realidade. E esse é o ponto principal. Certo. Só para fechar, o senhor falou que, em outras ocasiões, ele falou que a PEC repara injustiças. Injustiças históricas. Que injustiças são essas que a reforma da Previdência Estadual vai reparar? Grande injustiça histórica. No nosso país, a gente paga, as pessoas mais pobres pagam mais impostos. Né? Você vai à padaria comprar o seu pãozinho, ali dentro tem uma carga tributária excessiva. Essa carga tributária vem para o Estado. Né? O Estado cumprir a sua missão de prestar o serviço público, de prestar o atendimento à sociedade. Mas antes de prestar atendimento à sociedade, ele está pagando remuneração no setor público. Nós temos as remunerações elevadas do setor público em relação ao setor privado. Ou seja, qual é a grande injustiça que tem aí? Você tira imposto do cidadão, que é mais pobre, traz para o setor público, o cidadão espera por contrapartida uma prestação de serviço adequada. E aí o Estado não consegue dar essa prestação de serviço adequada porque esse recurso fica aqui dentro do setor público, pagando remuneração de salários dos servidores inativos e pensionistas e dos servidores ativos. Então, essa é uma correção importante que a gente precisa olhar, porque o salário precisa se tornar adequado à realidade do país. Né? Então, a remuneração precisa ser compatível com o tempo de contribuição. O que tem que suportar a Previdência são as contribuições. Né? Então, hoje, as contribuições não têm sido suficientes, aí a gente tem que tirar imposto do cidadão. Isso é uma correção importante que a gente precisa fazer do ponto de vista histórico. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, por ter vindo aqui. Muito obrigado, eu agradeço, Elisão, eu agradeço a todos os ouvintes e telespectadores do jornal. E obrigada por você que nos assistiu.